Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos começar a aula de hoje, né? Hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos falar um pouco sobre diversidade étnica da nossa população, né? E também nós vamos falar um pouco a respeito da economia e as disparidades socioterritoriais. Nossa, professor, que coisa de nome estrambólico. Eu não sei nem o que é isso, mas vamos saber hoje, tá bom? Começando pela diversidade étnica, tá bom? É, por favor, Felipe, começa lendo aí, por gentileza. A composição étnica atual da população brasileira é consequência da miscigenação entre os povos originários e os imigrantes, forçados ou espontâneos, que habitaram o país no decorrer de sua formação territorial. Como resultado dessa mistura, pode-se dizer que a maior parte da população brasileira possui diferentes etnias em sua árvore genealógica, destacando notadamente as etnias derivadas de Europa, de europeus, povos indígenas e povos africanos. Muito bom. Gabriel, o próximo, por favor, Gabriel. No entanto, a constatação de que o Brasil apresenta grande diversidade só foi percebida quando se iniciaram as pesquisas que tinham como objetivo identificar e quantificar os brasileiros de acordo com as diferentes etnias. Nesse contexto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, órgão do governo que realiza contagem da população, passou a realizar os censos e outras pesquisas, considerando as etnias autodeclaradas pela população. Dessa forma, o brasileiro identifica o grupo étnico a que pertence. Muito bom. Gente, então vamos lá. A diversidade étnica. Diversidade é variedade, quantidade grande, né? Então, no Brasil, nós temos uma grande quantidade de etnias diferentes. Entendam por etnias, né, típicos, tipos de raça. Vamos generalizar assim dessa forma. Por quê? Porque o europeu seria uma etnia, como é o europeu, predominantemente branco, certo? O indígena seria uma outra etnia, como é o indígena. Tem a pele um marrom um pouco avermelhada, certo? O africano seria outra etnia. Então, esses grupos de pessoas compõem cada um sua etnia. E no Brasil existe uma diversidade. Por quê? Porque no passado vieram para o Brasil espontaneamente, por sua livre e espontânea vontade, muitos povos de etnia diferente. E também teve povos que foram trazidos aqui para o Brasil forçados, como o caso dos escravos, né, os africanos, que foram trazidos para trabalhar como escravo, mão de obra escrava, de maneira forçada, é, contra a sua própria vontade. Então, no Brasil, nós temos essa grande diversidade étnica por conta disso, né? E o que é que acontece? Quando é que se notou isso? Só se notou que o Brasil tinha essa grande diversidade étnica quando o IBGE começou a fazer a contagem da população, certo? E a contagem apontava a quantidade de pessoas que tinha no país e a sua origem, sua etnia também. Só que hoje, as pesquisas do IBGE mudaram um pouco. E mudaram em que sentido? Que quando chega nessa parte da etnia, não é o pesquisador que responde mais. Antigamente era o pesquisador olhava para a pessoa e dizia: você é branco, você é negro, você é pardo, você é indígena. Era o pesquisador que dizia. Agora não, agora quem diz é a pessoa se autodeclara, certo? Então, quando vocês tiveram a oportunidade de ver, né? Vou repetir, não sei se esse ano o IBGE vai às casas de vocês, mas esse ano é o ano de fazer o censo, 2020. Se ele for à casa de vocês, vocês vão perceber que
ele vai perguntar qual a etnia, qual a etnia o senhor se declara. A pessoa vai dizer branco, preto, indígena e assim sucessivamente. Quem diz somos nós. Se eu disser loiro, galego, ele tem que botar lá, porque é o que eu me declaro, certo? Então, hoje em dia, a população autodeclara. Dessa maneira, é que nós construímos uma identidade de gênero, né? De gênero não, de étnico, né? De grupo étnico. Eu me identifico com tal grupo e digo fazer parte dele, certo? Continuando, é... Ananda, por favor, o próximo, por gentileza. Debaixo desse quadrinho, Na página seguinte, de acordo não, com o censo. você sabia? Não, Ali não, quando não é isso que eu estou dizendo. É na página seguinte, é na página 19. Isso, abaixo você sabia, desculpa. é, Eu, de eu que não estava acordo vendo, com o você sabia. censo, de acordo com o censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010, 43,1% dos brasileiros se declararam pardos. 47,7% dos brasileiros declararam-se brancos. E as pessoas que declararam-se pretas representam 7,6% do total. Além deles, 0,4% da população brasileira em 2010 se declarou indígena, 1,1% da população se declarou amarelo e 0,1% indicou a categoria sem declaração. Isso. O amarelo aí, gente, seria descendente de asiático, certo? Chinês, coreano, como diz aí no box ao lado, tá bom? Mas aí, ó. Então, em 2010, 43% da população se declararam pardo. O que é pardo? É a mistura de branco com preto ou de preto com branco, certo? Mas em 2010, a maioria da população, 47,7%, se declararam branco, certo? 7,6% se declararam negros, pretos, né? 0,4% se declararam descendentes de indígena, 1,1% descendentes de asiáticos e 1,1% e 0,1% não declarou nada. Não, eu não sou nada, eu sou eu mesmo, acabou. Certo? Então aí nós temos o último resultado oficial do censo de 2010. Podem ter certeza, quando estivermos estudando o resultado do censo 2020, vocês vão ver que esse número mudou muito. O número de pessoas se autodeclarando pretas aumentou muito nos últimos anos. Bom, Lê, por favor, Lê. O próximo, por gentileza. Já a pesquisa nacional por amostra de domicílios continua. PNDA continua, no caso, né? O que foi falado aqui. Realizada em 2016, apresentou algumas diferenças em relação ao censo. Observe no gráfico a seguir os dados da pesquisa de 2016. Certo, muito bom. Então nós temos alguns dados de uma pesquisa do PNAD, certo? Que ela é contínua, ela é sempre feita. E os dados do PNAD já mostram uma diferença em relação aos dados do IBGE. Os dados do IBGE foram em 2010, o do PNAD foi em 2016. E aqui nós vemos o resultado, certo? As pessoas que se declaram pardas é o vermelho mais escuro. Aí um pouquinho mais claro é branca, o rosa é preto e o cinza é de amarelos ou indígenas. As outras categorias, tá bom? Então, no Brasil como um todo, em todo o Brasil, a primeira linha mostra todo o Brasil. 46% das pessoas se declaravam pardas. Olha aí, 46%. E 42% se declaravam brancas. Então, nós já vemos aí que em 2016, as pessoas que se declaram pardas são a maioria. Em 2010, a maioria eram de brancos, eram 47%. Agora, os números estão invertidos, né? Os pardos é que são a maioria. Os negros são 8% e os outros 0,9%, menos de 1%. Agora, por região, gente, por região, esses números se tornam maiores ainda de pardos.
Região Norte, 72% da população se declaram pardos e apenas 19% se declaram brancos e 7% negros. Região Nordeste, 64% da população se declarou parda, 24% se declarou branca e 9% preta. Aí, lá, quando vai descendo para o sul, onde tem a maior incidência de imigrantes europeus, aí os números de branco aumentam, certo? No Nordeste e no Norte, uma maior quantidade de pardos, Sudeste e Sul, grande predominância de brancos, principalmente no Sul. Olha só o Sul, gente. 76% da população se diz branca e apenas 18% se diz parda e negros 3%, certo? Então, quanto mais para o sul do nosso país, mais branco ele é, certo? E quanto mais para o norte ou centro-oeste, mais pardo ele é, certo? Então, mostrou essa grande diferença em relação à pesquisa realizada pelo censo. Então, olha só, o que é que ele diz aqui abaixo do gráfico, eu vou ler para vocês. Os dados apontados nas duas pesquisas mostram um crescimento da população que se autodeclara preta, tendo esse índice aumentado de 7,6 em 2010 para 8,2 em 2016, certo? Então ele mostra aí esse crescimento também da população negra. Agora, vamos entender uma coisa. Você está vendo como a grande maioria de brancos se concentram na região sul e sudeste. E nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, temos uma maioria de pardo. Agora nós vamos estudar, gente, sobre as disparidades socioterritoriais. O que é disparidades? São diferenças, desigualdades. Então, a economia, ela tem desigualdades dentro do nosso próprio território e, de uma forma geral, no mundo, certo? Eu vou resumir, gente. Onde tem gente branca, tem mais dinheiro, tem melhores condições de vida. Onde só tem negro, as condições de vida são péssimas. Resumindo, vai dar esse aí o resultado, viu? Vamos começar. Samuel, por favor, página 20, lê o primeiro parágrafo, por gentileza, Samuel. Economia e disparidades socioterritoriais. O total da produção econômica de um país ou uma região, todas as riquezas, isto é, tanto de bens como de serviços em um intervalo de ano, é chamado de Produto Interno Bruto, PIB. Isso, gente, se acostumem com essa sigla. PIB. PIB. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. É a soma, gente. É a soma de tudo que é valioso que o país produziu. Desde uma borracha que é feita na indústria, deixa eu até pegar aqui uma borracha de lápis. Desde uma borracha de lápis até o maior bem produzido em uma indústria. Tudo é somado. Tudo que as indústrias produzem, a riqueza de um país é medido pelo seu percentual de riqueza que é produzido, pelo que pode produzir. Então, o PIB aponta isso. Quanto um país produz, certo? Quanto maior o PIB, quer dizer que mais rico é o país. Quanto menor o PIB, quer dizer que mais pobre é o país, certo? Gabriel, por favor, o próximo, Gabriel. A taxa de expansão, ou às vezes de retração, do PIB de um país corresponde a seu ritmo de crescimento econômico, que pode ser medido por mês, por semestre e por ano durante vários anos seguidos, etc. Atualmente, o Brasil apresenta um dos 10 maiores PIBs do mundo, como podemos observar na tabela abaixo. Certo. Então, gente, olha só, o PIB ele pode avançar, né, ter uma taxa de expansão quando a economia do país está crescendo, certo? Quando o país
produz cada vez mais riqueza, o PIB está em crescimento. Quando o país enfrenta uma crise, como é o caso do Brasil hoje, né, ele está estacionado. Ele não está caindo nem está aumentando. Então, nós dissemos que é recessão. E quando o PIB começa a cair, nós dizemos que o PIB está em retração. E como é que você sabe isso? Quando você observa o PIB. Normalmente no Brasil é feito uma verificação do PIB mensal. Certo? Se vocês assistirem o Jornal Nacional, você vai ver. Nós estamos agora no início de agosto. Ele vai dizer, o PIB em julho foi de tantos bilhões de reais. Tivemos uma alta ou tivemos uma baixa no PIB? Ele explica isso no jornal. Ele fala sempre. Toda edição de jornal que fala de economia, ele fala disso. Certo? Então, existe um movimento. Sobe, desce, sobe, desce. No Brasil, esse PIB é acompanhado mensalmente. Aqui, gente, nós estamos vendo nessa tabela o PIB do período do ano de 2016, correspondente ao ano de 2016, viu? Esse PIB está desatualizado em relação ao mais recente, né? Então, olha só, no ano 2006, os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar. Mais de 18 bilhões, certo? Foi o PIB dos Estados Unidos. Em segundo, a China, com 11 bilhões. Gente, olha só a diferença dos Estados Unidos para os outros, com exceção da China, né? Está na casa das dezenas de bilhões. Mas todos os outros estão na unidade de milhão. Olha a diferença dos Estados Unidos para nós, por exemplo, que é de 1 bilhão e 700 milhões. Vocês estão entendendo a diferença? A desigualdade, por que os Estados Unidos eles são tão ricos, por que a vida nos Estados Unidos é tão boa, as pessoas usam roupas tão boas, vivem comprando as coisas. Olha aí como o país produz riquezas. Então, 18 bilhões, enquanto o nosso país, 1 bilhão e 700 milhões. Estão entendendo a grande desigualdade, a disparidade, enquanto um país como os Estados Unidos é muito rico, nós vamos encontrar países como o Haiti, por exemplo, que vive aqui na América, que vivem totalmente na miséria. Que as pessoas vivem de esmolas, de doações dos outros países. Isso é a disparidade econômica que ele está falando, que existe no nosso mundo. Enquanto um país tem uma riqueza imensa, outro país não tem nada. É disso que ele está falando, a desigualdade. Certo? E aí tem os 10 maiores, né? Os 10 maiores PIBs. Vamos continuar. Quem leu por último agora foi Samuel, né? Foi Samuel? Não foi não. Foi quem que leu por último? Ah, foi tu, né, Gabriel? Foi. Certo. Então, Ananda, lê o próximo aí. E, por favor, depois de Ananda, Felipe. A constatação de que um país apresenta PIB elevado não quer dizer necessariamente que sua população consegue usufruir essa riqueza. O Brasil possui os maiores PIBs do mundo. Porém, se dividirmos o PIB pelo número de brasileiros, constataremos que a renda por capita, ou seja, o valor de renda média de cada brasileiro, deveria ter direito a cerca de 12.300 no ano de 2016. Não está entre os maiores do mundo. Vai, Felipe. Além disso, a população brasileira sofre ainda com a concentração de renda, o que resulta em um cenário de extrema desigualdade, no qual poucas pessoas concentram muitos recursos, enquanto a maior parte da população sobrevive com menos recursos do que seria considerando ideal para viver confortavelmente. Muito bem, gente, vamos entender o que ele está falando. Ele diz que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Em 2016, estava entre os 10 mais ricos do mundo. Em PIB, em geração de riqueza. Mas ele diz que necessariamente
isso não quer dizer que a população vive bem. Por quê? Existe um cálculo que é feito com esse PIB, que é assim, você pega o valor total que o PIB produziu e divide pela quantidade de habitantes do país. Então, o Brasil tem aproximadamente 207 milhões de habitantes a 210. Você pega esse PIB que a gente está vendo aí e divide pela população de 2016. Aí você vai obter um resultado. Esse resultado seria a média anual a que uma pessoa ganha no ano. Então, de acordo com esses dados aí, no Brasil, uma pessoa, renda per capita, quer dizer, por pessoa, certo? A renda per capita é de 12.300 ao ano. Em outras palavras, cada brasileiro ao ano, em média, ganharia 12.300 reais. Gente, se eu ganhasse 12.300 reais ao ano, eu estava pedindo esmola. Eu estava morando na rua. Sério. Eu estaria morando na rua se eu ganhasse 2.300 reais. Então, isso mostra que o país tem um PIB pequeno comparado com a população. Então, por isso que no Brasil, a gente tem pessoas vivendo na rua porque estão desempregadas, porque não conseguem trabalhar. Tem muita desigualdade no Brasil. E, além disso, gente, outro ponto muito importante é que existe uma concentração de renda. A maior parte desse dinheiro não está com o povo. A maior parte desse dinheiro está com os bancos e as pessoas muito ricas. Certo? No Brasil, menos de 1% da população detém a maior parte do dinheiro do Brasil. Quem é esse menos de 1% da população? São pessoas assim, tipo, milionários, que vocês podem conhecer. Vamos tentar lembrar o nome de algum milionário no Brasil. Por exemplo, Carlos Wizard Martins, que era o dono das escolas Wizard, né? Vendeu as escolas por mais de 1 bilhão de reais. E outros aí que tem, dono da Guararapes, por exemplo, e assim sucessivamente. Essas pessoas que são muito ricas, elas são a menor parte da população, e são elas quem concentram, quem tem o dinheiro no bolso. A população vive de salário mínimo, certo? A população vive com dificuldades. Se na nossa casa o papai e a mamãe não trabalhar, a gente não pode ter a vida que tem hoje. Vocês só podem estudar, a maioria de vocês da escola do Colégio Curso Brasil só podem estudar na escola Colégio Curso Brasil porque mãe e pai trabalham. E aí soma a renda dos dois e com muito sacrifício é que eles conseguem dar a vida que vocês têm. Certo? Então, existe uma grande desigualdade no Brasil. Gente, até aí alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiserem fazer, podem ficar à vontade, viu? Lê, página 21, por favor, Letícia. Primeiro parágrafo, por gentileza. Para analisar e comparar o nível de desigualdade entre as regiões de um país ou entre os países do mundo, foi criado o Índice de Gini, ou Coeficiente de Gini. Esse instrumento matemático passou a ser utilizado e geralmente consegue identificar o grau de desenvolvimento de uma região ou um país. Essa constatação é possível, pois quanto mais concentrada estiver a renda, menor é o nível de desenvolvimento da região ou do país. Observe a seguir o gráfico de coeficiente de Gini do Brasil e suas regiões. Bom, gente, então esse coeficiente de Gini, ele foi um cálculo criado, certo, pelos economistas mundiais, que ele tem por finalidade medir, deixa aqui, por favor, medir a concentração de riquezas em um país. Certo? Então, quanto mais concentrado estiver a riqueza, mais próximo do errado está. Certo?
quanto mais distribuído estiver a riqueza, melhor o resultado, certo? Aqui nós temos aqui, ó, os números, certo? No gráfico de 2013 por região. O resultado varia de 0 até 1, certo? Então dá uma dízima quebrada, como vocês estão vendo aí. A região que está mais próximo de 0 é a região sudeste. O que significaria o resultado 0? Significaria que o dinheiro estaria distribuído na população de uma forma igual, certo? O 0 significa que a população, toda a população da região está com o dinheiro igual. Deixa eu dar um exemplo prático. Vamos dizer que no Nordeste existe 1.000 habitantes. E vamos dizer que a riqueza do Nordeste é R$ 1.000. 0 queria dizer que cada habitante teria R$ 1. Dos 1.000 habitantes, cada um teria R$ 1 e a riqueza estaria dividida de forma igual. Então, isso seria 0. O resultado ideal seria 0. Professor, existe algum país com resultado 0? Não. Existem países com resultados mais próximos de 1, mas com resultado 0, não. Certo? Tem país, gente, que chega a dar quase 1. Quando dá quase 1, quer dizer o quê? Que toda a riqueza está concentrada, mais concentrada ainda. Então, aqui nós vemos os números do Brasil. A região sul tem o melhor resultado. Quer dizer o quê? Que tem uma melhor distribuição de renda, mas ainda está muito longe do ideal. O ideal é próximo de 0, ainda está quase na metade. Em segundo, nós vemos aí a região norte. Mas por que a região norte está em segundo? Porque tem pouca gente também. Em terceiro, está a região sudeste. Em quarto, a centro-oeste. E em quinto, o nordeste. Estamos vendo aí 0,498 é o número geral do Brasil. Brasil como um todo. Certo? Não sei se ele vai mostrar um ranking aqui, mas se mostrasse o ranking, gente, de 200 países, o Brasil estaria lá na posição 100 e tanto. Só para você ter uma ideia de como nós estamos mal com essa questão de distribuição de renda. Certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui a leitura para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Quem leu por último foi Lê, não foi? Samuel, por favor, abaixo do gráfico na página 21, por favor. Observe que a região Nordeste é a mais desigual e a região Sul a menos desigual. Pode continuar. As causas da má distribuição de renda no Brasil são: Continue. Herança colonial, em que havia o privilégio dado às pessoas com maiores rendas para a obtenção de terras e cargos públicos, diferenças de salário entre homens e mulheres no país, desigualdade de oportunidade de acordo com a etnia, acesso desigual à educação de qualidade, desigualdade de desenvolvimento institucional. Ai! Meu gato meteu um canhão aqui. Eita. Bom, gente, então vamos lá, vamos entender. Ele diz aí, como eu já expliquei, região mais desigual é a Nordeste. E aqui tem a menor desigualdade é o Sul, mas ainda está longe do ideal. E ele diz por que acontece isso no Brasil. Ele está mostrando aqui o porquê. Primeiro, herança colonial. Como assim, professor? Herança colonial. Quando o Brasil foi transformado em uma colônia, como é que foi feita a distribuição de terras? O rei dava a terra para as pessoas de sua confiança. Então as pessoas vinham para o Brasil e o rei dava uma grande quantidade de terra e a pessoa plantava nessas terras e produzia e ficava cada vez mais rico. E as outras pessoas que vieram depois não recebiam terra. Tinham que trabalhar para conseguir, com muita dificuldade, muitos anos de trabalho, conseguir um pedacinho pequeno de terra. Vocês estão entendendo? Então, esse é o primeiro fator, que no passado, quando o Brasil foi criado, né, as terras que pertenciam ao nosso território foram distribuídas entre os nobres. Então, o caba já era rico
Ainda ganhou mais terra para ficar mais rico ainda. Segundo, hoje, esses dados já são de hoje, né? Diferença salarial entre homens e mulheres. Existe uma diferença salarial entre homens e mulheres, sim, certo? É muito comum em algumas instituições onde um homem e uma mulher que fazem o mesmo trabalho, a mesma carga horária, né? O homem ganha mais do que a mulher. Por quê? Não sei. Só porque é homem? Não sei. Desigualdade de oportunidade com a etnia. Gente, isso é fato. Fato. Pessoas de cor branca têm melhores oportunidades de emprego do que pessoas de cor preta. Isso é fato, infelizmente no Brasil, é fato. É só você parar para olhar aí. Eu queria que vocês me dissessem quantos negros vocês conhecem são milionários que viram na televisão. Negros milionários. Will Smith. Não, mas ele é ator. Isso é o cinema é fora parte. Mas ele Eu é queria que vocês... milionário. Hum? Mas ele é milionário. Sim, é verdade, mas isso aí tem mais a ver com outras coisas. Eu quero tirar esporte e cinema. Por quê? Porque esporte e cinema está ligado muito à virilidade física. Eu falo assim, oportunidade de emprego, de trabalho, de construir carreira. Você vai dizer, eu não conheço nenhum, professor, porque é verdade. Mas se eu disser brancos que são milionários, que enriqueceram por oportunidade, por emprego, por ideias, aí você vai dizer muitos. Você vai dizer Bill Gates, você vai dizer Mark Zuckerberg, todos brancos. Diga. Assim, eu não conheço nenhum negro famoso, assim, fora esporte e cinema, como a Nanda disse, atores, mas só vi em filmes negros ricos, É. fora o esporte e o cinema, só ninguém. Se você for levar em consideração, mesmo com o cinema, se você fosse pegar assim 100% dos milionários, você ia ver que mesmo colocando o cinema no meio, você ia ver que os negros milionários são uma minoria ali, ó, muito pequena. De 100% talvez fossem 2 ou 3%. Certo? Porque até mesmo no cinema, os melhores papéis, os mais famosos, são pessoas brancas. Certo? Então, existe uma desigualdade por oportunidades de acordo com a etnia. Certo? Outra coisa, desigualdade de educação. É só você parar para pensar. Hoje com a pandemia, a situação está crítica, mas as escolas particulares estão trabalhando todo dia. Só não está nessa aula aqui quem não quer, porque eu tenho certeza que a grande maioria dos alunos, posso até estar queimando minha língua, tomara que eu esteja até, né? Mas não estão participando da aula porque não querem. Porque do 7º ano, que eu sei, o único aluno que não está conseguindo acessar o Meet é João Vitor. Todo o restante não assiste porque não sei. Eu acredito que é porque não quer mesmo. Porque acordar cedo era uma coisa que deviam estar fazendo, porque estuda de manhã, né? Professor, Oi. também tem Fábio, que eu estava conversando aqui com ele, que por causa da internet dele, que é ruim, aí ele Sim, não mas consegue ele entrar. assiste. Mas ele assiste. Ontem ele não assistiu a aula. Eu estou dizendo assim, quem não vem porque não quer. Porque João Vitor. João Vitor, todo dia, quando a gente faz a chamada, ele bota o nome dele. Mas quando é hora de ver, ele diz, pessoal, não vou poder entrar porque o senhor sabe, né? Eu já tentei várias vezes, não consigo. Mas assim, Fábio não está aqui porque a internet dele está ruim hoje. Mas ontem estava bom e ele estava. Então é assim, mas assim, aí tem outros. Marcos, Larissa, todo o restante, gente, que podia estar aqui e não está. Por quê? Porque não quer. Certo? Tá sem celular. Mesmo assim não é problema. Porque o grupo pode colocar o número dos pais, pegar as tarefas à noite e fazer à noite. Mas não quer fazer. Aí por que eu digo isso? Bom ou ruim, a escola particular está funcionando e está oportunizando o aluno de estudar todo dia. Mas e a escola pública? Tem escolas aí, gente,
E os professores estão em casa de perna para cima, descansando. E os alunos estão fazendo o quê? Na minha rua aqui, gente, tem um monte de menino que estuda na escola pública, que eles passam o dia todo na rua correndo. E tua escola? Tá tendo aula não, por causa da pandemia. O que é que esse povo tá aprendendo? Nada. Para que tá servindo a pandemia para eles? Para eles ficarem brincando em casa. Então, entendeu? Aí eu pergunto, como é que uma pessoa que está em casa sem receber nenhum tipo de suporte da escola vai aprender alguma coisa? Estão entendendo por que a desigualdade da educação? As pessoas que estudam na escola particular têm mais oportunidade de aprender, enquanto as pessoas que estudam na escola pública têm um ensino muito desigual. Nem aula tem às vezes, né? E por fim, certo, a desigualdade do desenvolvimento de cada região. Dentro do Brasil, a gente sabe que a região sul e sudeste estão mais desenvolvidas e as outras regiões são menos desenvolvidas. Vamos lá que a gente já está terminando. Agora, Felipe, lê o próximo aí, por favor. O embaixo do Zoom ou na outra Isso, página? embaixo do Zoom. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Aspecto que pode ser percebido das mais diferentes maneiras, entre elas, por meio do espaço geográfico. A maioria das vezes, na maioria cidades do Brasil, é comum a convivência de espaços com uma fonte de segregação espacial urbana, consequente da má distribuição de renda e de desigualdade social presente na sociedade brasileira. Certo, gente, em outras palavras, no Brasil é o país que tem muita desigualdade social, um dos maiores do mundo, como ele diz. Infelizmente, nós assentamos esse título. Nós somos um dos mais desiguais do mundo. Vergonha, mas é um título que a gente tem. E então existe segregação espacial urbana. Como assim? É muito comum a gente chegar em uma cidade e a gente vê que tem um bairro onde só moram pessoas ricas e a maior parte são favelas ou comunidades muito pobres. Não tem isso no Brasil? Não tem isso em São Gonçalo também? Um lado onde moram pessoas muito pobres e outro lado onde moram pessoas ricas. E as pessoas ricas não, que vivem melhor, não é? Vamos nem dizer ricas. Porque aqui em São Gonçalo eu acredito que não tem ninguém rico. Tem pessoas que têm condição melhor, mas rico não tem não em São Gonçalo. Se fosse rico não estava mais mal em São Gonçalo não, pode apostar. Então essa é a segregação espacial que ele está dizendo, né? Essa diferença, né, de poder aquisitivo, a diferença das moradias, quem tem mais dinheiro mora em casas bem melhores, em bairros bem melhores, e quem tem menos dinheiro mora em bairros precários. Não vamos nem ler o próximo aqui, gente, porque está falando exatamente disso, né? Então, Professor, oi, diga. aquelas casas que quando a gente foi pro passeio lá pro Caju, pro maior cajueiro do mundo, aquelas casas ali são caras, né? Aquelas casas grandonas. Sim, com certeza. Morar no litoral sul é caríssimo, caríssimo. Só as pessoas mais antigas, quem ainda vive naquela região ali, são moradores muito antigos que compraram aquelas terras ou tomaram de posse há 40, 50 anos atrás, quando não valia nada. Hoje, para comprar uma casa no litoral sul, no litoral de uma forma geral, é muito caro, certo? Quanto mais no litoral sul. Essa imagem aí, gente, que vocês estão vendo na página 22, todo mundo olhando a imagem que está na página 22, ela mostra perfeitamente a segregação espacial urbana. Então nós vemos aqui, ó, ao fundo, a imagem de prédios onde vivem pessoas com alto poder aquisitivo em São Paulo. E em primeiro plano nós vemos aí, ó, uma favela, ou como é chamado, né, uma comunidade. Isso é a comunidade mais famosa de São Paulo. Foi até tema de novela da Globo, Paraisópolis. Vocês devem lembrar que acho que há uns 3 anos atrás, 4, passou uma novela na Globo com o nome de Paraisópolis.
Então, aí você vê a desigualdade social, enquanto uma minoria vive em apartamentos de luxo, a grande maioria vivem em casebres, um em cima da outra, que não tem nem rua, só são becos aí, gente. Aí não tem nem rua, é só beco, certo? E aqui nós já vemos em Minas Gerais, certo? Uma favela, o Morro do Papagaio, e ao fundo, certo? Prédios onde as pessoas de maior poder aquisitivo vivem. Isso é segregação espacial urbana, essa diferença social, onde os pobres são segregados, são separados. Segregar, gente, é separar, é excluir, certo? E nossa aula termina aqui. Dúvidas, gente? Dúvidas, meninos e Não. meninas? Não? Então, se não tem dúvida, o que vocês vão fazer agora é resolver por que Morro do Papagaio. Não sei, provavelmente, Letícia, como era uma área de mata, devia ter muitos papagaios nessa região. Papagaio é uma árvore nativa, né, do tropical. Então, provavelmente essa mata que foi desmatada, né, devia ter muito papagaio. Então, deve ser por isso Morro dos Papagaios, certo? Bom, gente, então agora vocês vão fazer o quê? Vão resolver o exercício que está na página 23 e 24. Bom, quando terminar de resolver, vocês enviam para a plataforma. Se precisarem de alguma dúvida, podem falar comigo que eu ajudo, tá bom? Se está tudo entendido, vou encerrar a Professor, gravação. Diga. peraí, encerra a gravação. Que eu vou perguntar um negócio de outra matéria.